meu povo bonito do nono ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Jorge e a partir de hoje, a gente vai trabalhar com vocês essa disciplina, essa matéria, esse componente curricular, né? O povo acha bonito o nome, né? Componente curricular. ILT, Introdução à Legislação Trabalhista, e a gente vai estar com vocês aí há um bom tempo, tratando desses assuntos, desses temas. Estamos hoje aqui com Brielle, tudo bem, Brielle? Nossa intérprete de Libras, tá aí, trazendo também a imagem para vocês aí, chegando até na casa de vocês, ou na escola, que onde vocês estão assistindo. Agradecer a Billy Poia da Lê no estúdio, trazendo a gente mais bonito, né? Bota aí um filtro, viu, Billy Poia, pra gente ficar mais remoçado, mais bonito, de azul. E o nosso tema da aula é trabalho e meio ambiente. E, para variar, a gente sempre muito bem acompanhado nessas aulas maravilhosas. Eu trago hoje duas visitas importantes na nossa aula de hoje. Corta pra lá, Billy Paul. Corta pra lá. Vê quem são. Eita! Opa! Oi! Se a lenda dessa paixão Sandy Júnior faz sorrir ou faz chorar. Agora aqui, ó. O coração é quem sabe. Olha o rostinho lindo passando aqui na tela maravilhosamente pra você, junto com quem? Ó, aqui, ó. Opa! Olá, meus amores, né? Estamos aqui para essa aula bem dinâmica, para bater um papo com o professor Matutinho Lindo. Vamos nessa. Agora aproveita aí, Gilson. Peça pra Billy Paul botar. Quem não tem ainda o nosso aplicativo, sim. do Recife, pois faz o quê? Vai vir, ó. Cadê o QR Code? Cadê? Pra cá não, é pra cá ou pra lá? É pra cá ou é pra lá? É pra lá. Aham, o QR Code maravilhosamente aí pra você que ainda não tem o Educa Recife, baixar, ter ele na palma da sua mão, e aí você vai poder interagir simultaneamente com essa aula. A equipe de professores está aqui para dialogar junto com vocês. Se tem alguma dúvida, alguma opinião, sugestão, comentários, você manda, a gente está aqui de olho. E além de lá, o Educa Recife, o QR Code, não teve nem como fazer o esquema aqui hoje. Nós temos, professor, é importante falar, também o canal do YouTube, que você vai pesquisar o Educa Recife, tudo junto. Agora, por que é importante lá, professor? Diga lá. Esse seu aluno aqui, que é um camarada inteligente, esperto, ele gosta de ir anotando as dúvidas dele, aulas, exatamente, no caderninho. E lá no YouTube ele pode pausar o vídeo, anota. Se ele quiser voltar, se não entendeu muito bem, ele volta, regressa, pode anotar mais uma vez e também deixar o seu comentário se tiver alguma dúvida. E estamos aqui de olho. E nas nossas aulas seguintes, se você deixou um comentáriozinho, aparece aqui na tela, professor. Que coisa bacana, hein? A professora Vanessa está aí também, mas diga aí, está aí também no chat. Exatamente. Né? Então, se você tiver alguma dúvida aqui em tempo real, você pode mandar sua pergunta aí pelo chat que a gente responde. Né, professora? E também tem um canal da TV Nova Nordeste 22.4. Muito bem. Não, é não? 22.4 é não, Pedro? 22.4, rapaz. 22.1, é porque a TV Nova Nordeste ela tem 5, né? 22.1, 22.2, ainda tem a rádio lá no final, que eu tô ligado. Mas enfim, vamos lá começar. Você ia falar alguma coisa, né, Van? Não, o que eu quero dizer é que é sempre importante, né, esse diálogo. Eu adoro essa troca, né, pra gente construir aquele horizonte de conhecimento, a gente fortalece nosso aprendizado quando a gente faz essa troca, né, esse diálogo. Então, vamos lá. Bons estudos, eu já estou aqui com o meu cafezinho, que eu estou muito bem acompanhada também, além desses dois professores massa. Então, bons estudos. Pronto, não só corrigindo aí, né, aqui no ponto, aqui a direção já vazou aqui no ponto, aqui é o 22.1. Meu amigo, você é a TV Nova Nordeste, ao vivo e a cores para todo o Brasil aqui. É o que, diretor? Vamos lá. Meu povo, vocês já ouviram falar em uma aula anterior à minha, estou trazendo um pouquinho um tópico para a gente só recapitular. O que é que tem aí em cima? A Conferência Nacional das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2021, não é? E aí tem um mapinha, esse mapinha do mundo aí, mostrando um pouquinho o quê? Um clima, Conferência do Clima para dar o quê? Uma chance, meu povo, ao meio ambiente.
Então, como o nosso tema da aula está associado aí, ó, a importância dessa conferência com relação a quê? Ao meio ambiente. E o que é que tem a ver com o trabalho? É isso que a gente vai agora, ao longo dessas aulas, tá? Nós vamos trabalhar esses conceitos. Preservação do meio ambiente, preservação do planeta, a nossa ação enquanto ser humano, enquanto cidadão, não é? Como a gente pode usar de forma racional, né, os elementos naturais, né, os nossos recursos naturais. A gente tem percebido que o planeta ele tem aí, está acontecendo de forma assim, ó, constante, contínua, não é? E acelerado, um aquecimento global. E esse aquecimento global, eu sei que tem algumas criaturas aí nesse mundo, meu Deus, que acha que não é tanto assim, que o clima não está mudando, né? A gente sabe que em geografia, clima e tempo, né, minha gente, tem uma diferença. Tem. Né? Mas você tem percebido, por exemplo, que tem chovido muito mais em algumas áreas e não tem chovido nada em outras áreas. Então, o Brasil mesmo, um país com território, né, gigantesco, quase continental, nós temos, enquanto aqui estamos sofrendo um pouco com um volume grande de água, de chuva, tem outras regiões do país que está sofrendo com a seca. E sem contar outras regiões, né, do mundo com a temperatura muito abaixo. Imagine você morar numa cidade que a temperatura está 10 graus abaixo de zero. Não é? 10 graus abaixo de zero, minha gente, zero congela. É zero? Né? Zero congela. Você sabe que a gente aprende em ciências, né? Que a temperatura que não vai chegando a 0 grau já passa a congelar. Quando chega a 100 graus, né, já está fervendo. Isso. Então você tem aí, por exemplo, se aumentar 1 grau na temperatura do oceano, significa dizer que a gente vai ter um derretimento na geleira, um aumento, não é, da água do mar e, consequentemente, o quê? Uma invasão do território, né, pela água. Justamente. E muito também impacta na vida marinha ali, né? Sim. Da vida que se existe, né, embaixo do oceano e tudo mais. E a gente tem que ficar bem atento, né, professor Giorgio? Porque a gente vive uma crise ambiental, né? E quando a gente está falando dessa crise ambiental, isso é consequência da ação humana no planeta Terra. Sim, não é mesmo? Sim. E é bom a gente chamar a atenção, a gente conversa sobre isso nas aulas de sustentabilidade, que quando a gente está falando de crise ambiental, a gente está falando não só das questões do meio ambiente, dos nossos recursos naturais, mas também do ser humano que é impactado com essa crise ambiental, né? A questão das desigualdades, né? A questão da fome, pobreza, tudo é consequência dessa crise que a gente vive e pela ação do ser humano, né, impactando de uma forma negativa a nossa grande moradia, né? Sim. Que é o planeta Terra. Então, pessoal, como a gente fala assim, por exemplo, na questão ambiental, aí você vê, alguns países da Europa, hoje praticamente não existe floresta nesses países. Né? Devido ao clima, a agricultura ela é um processo complicado, porque ou se tem estufa, não é, para produzir um determinado tipo de produto, e aí o que é que acontece? Só para a gente ficar pensando, vocês são nono ano, vocês já têm um nível de reflexão maior, não é? Custo de vida, não é? Preços de produtos agrícolas. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos, não é? E muitas vezes a gente está pagando caro por um produto como feijão, como arroz, que a gente produz, como a né? farinha. Exato. A gente produz a soja. Aí vocês, a soja, minha gente, além do óleo de soja que a gente, né, consome, o óleo de soja é muito, mas quantos outros produtos são feitos a partir da soja, né? Então, pessoas que têm alergia, veja que coisa, a alergia à lactose, aí vai tomar o leite de soja. Né? Suco de caixinha que é de soja também, né? Então, carne de boi. Então, a gente tem aí que pensar, que pesar certas coisas. Então, esses encontros que acontecem, viu, Bilipo? Bota em tela cheia aí, por favor. Quando a gente tem aí, ó,
É importante considerar que a conferência não tratou apenas da redução da emissão de carbono e contenção do aquecimento global. Podemos pensar em questões como, por exemplo, professora Vanessa, olha lá, ó, qualidade de vida, Olha aí. saúde, olha aí. economia e trabalho. Desemprego está no meio disso, né? Dessas Sim, questões sim. aí. Porque aí, por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, na questão da economia e trabalho, certo? Isso. Economia e trabalho. Então, já dizia, tem uma música que fala que o trabalho dignifica o homem, não é assim? Sim. E tem um homem sem trabalho, um homem não tem honra, né? E sem a sua honra se perde, né? E aí tem umas frases aí dessa música. Mas quando a gente fala, por exemplo, economia e trabalho, gente, a economia, ela não funciona bem se não houver condições de trabalho favorável, principalmente a quem produz. E quem produz é o trabalhador. Não é? Eu não quero aqui entrar nessa questão de discussão de meios de produção, modos de produção, de proletariado, né? E de dono de empresa. Não estou entrando nessa questão. Estou dizendo que o empresário, o dono de uma ele é inteligente quando ele trata e cuida bem do seu trabalhador. Por quê? Porque é o seu trabalhador que produz para você. Você tem os meios de produção. O dinheiro, as máquinas, a terra, né? A tecnologia. Mas é a mão de obra, a força de trabalho. Já a gente vai ver aí um trechozinho de um filme clássico de Charles Chaplin. Né? Vai chegar já. Mas aí eu trago qualidade de vida. Um ponto. Qualidade de vida, gente. É importante que a gente tenha direitos garantidos. Né? A nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, né? Ela é uma Constituição que nos garante direitos que antes nós não tínhamos. Mas do que adianta a gente ter uma lei e essa lei não ser cumprida, ser desrespeitada? Já pensaram que ainda hoje existe gente trabalhando como escravo no Brasil? Dá para entender? Dá para aceitar uma situação dessa? E outra questão, né, professor Diga lá, Jorge, professora. com essa questão de qualidade de vida, é ter alguns direitos garantidos, né, os direitos básicos para viver com dignidade, como acesso à educação de qualidade, Sim. acesso à saúde, a moradia, né? É importante a gente pensar em políticas habitacionais. Tudo isso é importante e está nesse combo aí, né, de qualidade de vida. E também outra coisa que a gente pode refletir, né, pensando aqui a questão de qualidade de vida, é quando a gente também muda a visão, né, que muitas vezes a gente relaciona essa questão da felicidade com o ter, né, mudar os nossos valores, uma questão ética também, né, a se pensar nesse formato. Será que a gente está no mundo, né, que a gente visa o ser ou o ter, né, dentro dessa sociedade de consumo e tudo mais? É importante a gente também refletir esse aspecto, né? Muitas vezes a gente liga a questão da felicidade, né, com algo de consumo, né, de ter, não de ser, dos valores, né, os nossos valores éticos, nossas virtudes. O consumismo ele é muito, professor, muito intensificado, né? Muitas vezes você Isso. nem precisa trocar de um objeto, você já fica desesperado para trocar. Aí muitas vezes a gente descarta de uma forma não tão consciente. Às vezes um copozinho, isso aqui nem tanto, né? Mas um copo descartável de plástico demora tanto tempo para se ali dissolver naquele meio ambiente, na natureza. E aí vem principalmente essas questões, professor, com a nossa natureza, com os nossos biomas, os nossos ecossistemas, mas aí a gente tem lá, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Sim. Tinha lá as resoluções de proteções aos manguezais. Sim. Aí vai lá o poder público e tira. Aí fica complicado. Enfraquece, né? Exatamente. O sentimento não dá nenhum, não. Uma curiosidade, professor, o senhor colocou a questão do plástico, né? Plástico, borracha, questão que são produtos que não são biodegradáveis. Isso. Não é? Ou seja, eles não interagem com o meio ambiente de forma que com o tempo eles vão se decompondo rapidamente, facilmente e vão se integrando à natureza.
Os primeiros plásticos fabricados no século XIX Sim. ainda estão no meio ambiente. Olha aí. Exato. Faz tempo? Bastante. Não é? Por isso que eu adotei meu copinho susustentável, né? Eu não É, utilizo copo olha aí. plástico. Fica a dica, né, gente? É importante a gente lembrar o seguinte, gente, por exemplo, nas escolas, muitas vezes foi distribuído uma garrafinha, né, ou um copinho. Por exemplo, eu me lembro que aqui na Prefeitura do Recife teve uma época que foi dado de presente por mim, logo começou naqueles copinhos plásticos sanfona, mais antigo do que andar para frente. Dona Cristina Sim, pegou esse tempo. O seu José. seu José pegou aquele Pegou. tempinho. Pergunta lá teu avô, tua mãe, se a gente, aquele copinho que era feito uma sanfona, né? Um copinho guardado, aí fazia prá, ele abria, né? E tomava Dalila água. usava. Quem? Dalila Dalila usava, né? Não, Dalila é dessa não, geração, Bilipô, não. eu acho que já usou esse Josi. Josi Tenho certeza usava. que Josi já usou esse copinho Isso. sanfona. Né? Mas sim, meu povo, vamos voltar para cá então, Bilipô. Então eu falava da qualidade de vida que está associada diretamente ao quê? A gente ter um trabalho digno, ter um salário justo, né? Ter direito ao repouso, né? Porque imagine você trabalhar 16 horas por dia. Opa. 18 horas por dia. Se o dia tem 24 horas, meu povo, raciocina aí. Tem 24 horas um dia. Eu trabalho 18 horas. Veja que só. tempo eu cochilo? E é Olha aí. recomendável dormir 7 horas, viu? Tá vendo? recomendável. Aí quer dizer E- que eu cochilo quando? Quando eu tô aí eu vou pegar um ônibus, vou pegar a integração da Macaxeira, né? Eu vou dormir em pé, né? Pois é. Porque não tem nem onde sentar. E olha que direito ao lazer tá garantido na Constituição, É, viu? É professora. direito nosso, Mas direito à básico. vida, direito à saúde, direito à escola, Isso. direito ao trabalho, direito à moradia, direito, A arte, direito, a direito, cultura. arte, cultura. Isso. Mas eu A quero ver na prática. prática, né? Na prática. Então, a qualidade de vida também está associada a quê? À saúde mental. A gente tá ficando doido. A gente chega a dizer que eu cheguei dia hoje. Eu cheguei porque não entendi não. Por que que rio? Olha, eu vou contar um segredo. Eu teve um dia que eu estava tão assim atarentado que eu cheguei numa escola, aí minha gestora fez assim: ô, gente, Jorge, tu tem aula hoje aqui? Eu disse: hoje não é segunda-feira, esse menino hoje é quarta-feira. Eu mudei, aí pensa na confusão, né? Mas é assim mesmo. Época de prova, corrigir prova, eita meu Jesus amado, vamos embora. Agora ali, ó, no seu slide ali tem a questão do trabalho, tá vendo só lá? As Sim. relações de trabalho também, nessa questão do bem-estar, influencia muito, porque muitas vezes você trabalha em um ambiente que quando chega assim, no finalzinho do domingo, Sim, você já está pensando, eita, amanhã é segunda, Quando vou você voltar escuta- para aquele quando você lugar. escuta, é fantástico. Pois é. Eita, meu Deus do céu. Já tá se acabando Já o final de semana. Já se acabou, já é o outro dia, já é É. segunda-feira. Mas vamos para frente? Vamos para frente. Ora, pois, estar em Portugal daqui a pouco, em agosto, se Deus quiser. O objetivo, então, da gente, deixa eu raciocinar aqui, meu povo. Nosso objetivo da aula foi pensado exatamente para quê? Para você compreender que as relações entre o meio ambiente e o mundo de trabalho, eles estão, como diria o professor Gilson, intrinsecamente ligados. Isso, Olha, veja tu só. já dissesse isso? Uma vez só, viu? Pronto. Intrinsecamente ligado, ou seja, está encangado uma coisa na outra. Não tem como você separar, né? Meio ambiente e o mundo do trabalho. Porque o trabalho, ele está diretamente ligado à produção de riquezas, produção de uma série de situações. Então vamos lá para frente, vamos caminhando. Caminhando e cantando, o meio ambiente aí, olha aí. Essa rodinha aí girando, ó. Recicle, reuse, reduza, né? Para você reduzir, reutilizar, reciclar, reaproveitar. Então, tudo aquilo que você pode reaproveitar, eu diria que lá na casa do pobre, não é? Existe muito a prática da multiplicação das coisas e da ressurreição, viu, Gilson? Com todo respeito. Morre uma toalha, nasce um pano de chão. É isso. Né? Isso. Morre um guaraná, uma garrafa PET, vira uma garrafa d'água. Ainda bom que a primeira água não sai com gostinho do guaraná. E aquele copo de geleia também. Oxente, extrato de tomate. Mocotó. Eu não vou dizer a marca não, viu, Billy Paul? Né? Para não fazer a propaganda. Pois é. Mas aquele copo de geleia, aquele copo de azeitona, Isso. extrato de De tomate. tomate. Aham. Eita, e o Ora, pote melhor de copo que tinha sorvete? pra tomar Ai, um cafezinho.
Hein? Oxa. De requeijão. O pote de sorvete. Mas Pote tá. de sorvete vira aquela marca famosa. Exato. Né? Quem Pra nunca você pegou aquele, congelar os produtos. O aquele feijão. pote de manteiga para fazer gelo? Quem nunca Também fez isso? faz, Mas também. menino. Então, assim, gente, é a reciclagem, é a reutilização das coisas. Você reusar, não é não jogar fora. Então, joga aí em tela cheia de novo. Então, o meio ambiente aí, ó, o que é que tem dizendo? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra. Engloba todos os elementos vivos e não vivos, certo? Vou explicar isso aí. Elementos vivos e não vivos. A natureza e a cultura. Veja que eu, resumidamente, tudo. Tudo que existe no mundo faz parte do meio ambiente e o ser humano ele pode utilizar, desde que ele tenha o quê? Uma racionalidade no uso. Às vezes, em ciência, ser vivente e não vivente. É, biótico e abiótico. Muito, hein? Sempre tem esse termozinho que Olha, aparece na prova. Biótico e abiótico. Isso. Explica melhor isso aí, professor, pro meu povo do nono ano. Quando fala bióticos são os seres vivos e abióticos são os não vivos. Esse A do grego de negação, né? Isso, Ah, português aí. É. Interdisciplinar, olha aí, Porque ó. a nossa aula ela é multidisciplinar. Né? Porque a gente fala de tudo um pouquinho. Mas, gente, isso que quer dizer. Você tem uma rocha, não é para dizer pedra, né? Eu Mas falei, uma não. rocha, ela pode ser sedimentar, pode ser metamórfica, pode ser magmática, né, professor Gilson? Isso. É intrusiva, extrusiva, nas formas de rochas, nos Isso. elementos naturais, os Aham. minerais. Né? Então, ela não tem vida. Tem gente que diz assim, não, a pedra tem vida, a pedra cresce. Olha, meu povo, a pedra não tem vida e a pedra não cresce. Agora, o que é que acontece? Se ela for uma rocha sedimentar, quanto mais sedimento for acumulando, ela vai Aumentando. aumentando. Então, preste atenção, né? Isso. Certo? Para a gente não falar coisas que não deve, falar besteira. Vamos para frente, olha aí. De novo, olha, Bruno, intérprete da gente aqui, ó, perguntando. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Ó, tá doidinho aí, coitado. Então lá. Ó, o meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra. Engloba todos os elementos, vivos e não vivos, natureza e cultura. Foi isso que a gente falou? Isso. E a outra questão, o trabalho. Ó, o trabalho enquanto expressão da ação humana, de transformação do mundo, de criação e construção da dignidade humana, também faz parte do meio ambiente. Isso aí ficou claro, né? Ficou claro. Aí é só para a gente entender. Aí eu trago o meio ambiente e o capitalismo. Eu já estou complicando as coisas, viu? Já estou mudando um pouquinho a situação. Ora, quando a gente fala de trabalho, meio ambiente e capitalismo, aí vem uma máquina aí, ó. Essa máquina aí, né? Cortando uma peça, uma chapa de aço aí, ó. Deixa o vídeo carregar. Aí você vai perceber aí. Então, a produção, né? A máquina produzindo. Mas, vamos lá, o que é que tem o texto aí? O texto diz assim: a ampliação da capacidade de produção e de consumo, resultados do desenvolvimento do capitalismo, promoveu a exploração irracional do meio ambiente. Ora, gente, vamos traduzir aí então. Essa máquina aí está trabalhando, né? Está cortando aí o aço. Né? O aço já é um processo da terceira fase da Revolução Industrial, né? O processo Bessemer, não é isso, professora? Não é? Mas veja bem uma coisa. Quando a gente fala de capitalismo, o capitalismo, segundo Karl Marx e Friedrich Engels, são os pais do socialismo científico, ele vai dizer que o capitalismo no comércio, a indústria, o neoliberalismo, né? A produção. Aí, por exemplo, o sistema de produção. Sistema de produção, gente, por exemplo, inicialmente o Fordismo. Vocês já ouviram falar disso. Não ria não, professor Gilson, que o negócio é sério. O Fordismo, gente, imagina, o Ford quando inventou um carro, certo? Ele imagina, vou fabricar 100 carros. Beleza. 100 carros. Cada carro tinha 4 pneus. Não tinha nem o quinto pneu, né? Mas aí, por exemplo, 5 pneus tem um carro, não é, Vitória? Só Não é? Vitória. Só Vitória. Só Vitória. Ó,
Mas você tem aí um carro com 4 pneus para rodar e um de step, 5. Eu vou produzir 100 carros. Quantos pneus eu vou ter que comprar? Veja só. Pneus, a jante, os Isso. bancos, para montar um carro. Então, você tinha uma linha de produção, Isso. né? Opa! Uma linha de produção muito grande. Depois, um japonês. E outra questão Diga aí, aí que a professora. gente pode refletir, né, que aumenta a produção e a gente vai tirar de onde? Dos nossos recursos Recursos naturais. naturais. Muito- Exato. muito bem. E aí esse uso irracional é quando a gente vai explorando nossos recursos naturais sem pensar que eles podem se esgotar e visando só o quê? Que é a lógica do capitalismo? O lucro. Exato. O lucro. Então, veja, antigamente Ford, do sistema Fordismo, produzia 100 carros, comprava todo esse produto, ficava lá armazenado e ia vender. Hoje, no sistema Toyota, né, o toyotismo, viu? Sim. Não é isso? Não é Ah, o sistema Isso, de produção. de produção? Isso. Ele vai primeiro vender o carro para depois fabricar. Viu, Billy Paul? Billy Paul. É Entendeu? o sistema. Ó, e aí, por exemplo, supermercado hoje. Você já viu que o supermercado tem pouco trabalhador do próprio supermercado. Você vê o Isso. cara com a jaquetazinha, né? Repositor, É. né? Uhum. Então, o que é que acontece? Eu tenho um produto. Eu vou botar para vender no seu supermercado, Gilson. Uhum. Então, eu vou alugar aquela prateleira lá, aquela gôndola, para botar o meu produto. Então, Isso. o cara vai... Eu cheguei com 100 quilos do meu produto, café. Café matutinho lindo. Aí eu vou vender 100 quilos. A máquina lá deu entrada no supermercado, viu, Billy Paul? Aí eu vou, arrumo a minha prateleira todinha, faço aquela muganga todinha, boto bandeira de São João, boto umas meninas bonitas, uns rapazes bonitos, né? Para vender o produto, vender o café, degustar o café. Entrou 100 quilos de manhã lá. Tá registrado lá no depósito do... Depósito não, na prateleira mesmo. Na hora que você vai passando o produto no caixa, não tem aquele negocinho de código de barra? Trim, já vê o precinho lá? Desculpa, o precinho. Na hora que vai saindo, quando chegar mais ou menos, eu boto lá, ó, para quando chegar em 50, eu já receber no meu celular a mensagem de texto, ó, supermercado de Gilson, do Rostinho Rostinho Lindo, já foi 50 pacotes de café, só tem 50. Aí no outro dia eu vou levar mais 50. Isso. Então veja, esse é um sistema de produção em massa e em série, né? Ou seja, quanto mais lucro eu tiver, Exato. melhor. Beleza? Vamos caminhar. E o aí, meio ambiente o meio ambiente se desgastando, né? É verdade. é isso que está aí, que a gente se preocupa muito com essa questão. A gente precisa ter um uso racional dos meios, né, dos nossos recursos naturais, porque alguns são renováveis. Mas se você cuidar, Isso. se você organizar, se você plantar, se você não plantar, não cuidar, ele vai se tornar esgotável, certo? Tá? E aí, em tela cheia, Billy Paul. Charlie Chaplin, ó só, modern times, tempos modernos, tá? Então, ó, as relações de trabalho mudam de acordo com os sistemas econômicos. Então, no capitalismo, o trabalho é explorado mediante o pagamento de um salário. É o proletariado, o filho do sistema assalariado. A crescente otimização da produção elevou os níveis de produção e de exploração do trabalho. Consequentemente, eu diria do trabalhador, nível de exploração do trabalhador. Aí tem um trechozinho de um filme desses tempos modernos de Chaplin, é engraçado, mas ao mesmo tempo ele é triste, porque retrata a situação do trabalhador. Veja aí. Tela cheia, Billy Paul. Pronto, aí o que é que eu trago? Guarda aqui, aí Billy Paul. Aí termina ele saindo assim, ó, na rua. Aí olhando doido, endoidou o cara. Por quê? Porque foi o sistema. Então eu vou parar, endoidou assim, é? É o quê? Sei não. Doidou? Sei não, endoidou, bagunçou tudo. Aí. Mas aí eu vou passar aqui, meu pessoal se despedir, o pessoal da bancada.
A gente vai continuar esse assunto na próxima aula. Mas aí, professor Gilson, professora Vanessa. Opa, aula top. Beijo, pessoal. E até o próximo momento tô de aqui, ó. estudo. Tô aqui empolgado, hein, professor? É? Beijo do Rostinho Lindo. Vamos pular aqui, ó. Sim. Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Corta pra mim, Filipão. Rapaziada, a gente continua esse tema massa, tá? Sobre meio ambiente e trabalho na próxima aula. E a próxima aula eu volto desse vídeo para a partir daí a gente continuar o nosso assunto, beleza? Grande abraço, fique com Deus, até outra hora. Tchau!